Sabia que a indústria da suinocultura é responsável por aproximadamente 40% da produção mundial de carne? Isso mesmo. A eficiência e a inovação na alimentação dos suínos são fundamentais para alimentar uma população mundial que deve chegar a 9 bilhões de pessoas até 2050. No episódio de hoje, vamos explorar como avanços na nutrição animal não estão apenas aumentando a produtividade, mas também melhorando a qualidade de vida nos animais e reduzindo os impactos ambientais. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Granja 360. Fique conosco aqui para acompanhar mais esse episódio. Estou com o Leonardo mais uma vez aqui. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, Vitor. Vamos junto em mais um episódio aí, cara. Exato. E o tema de hoje, Léo, para a turma que está nos acompanhando aqui, se chama Alimentando o Futuro, como a nutrição avançada define o sucesso na indústria suína. Como que você acha, Léo, desse tema? Cara, tema importante aí, cara. Eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Porque, como você mesmo disse, a nutrição ela representa dentro da suinocultura um pedaço muito grande, né, cara? Então a gente tem que entender de extrema importância que mesmo aqueles que estão no campo, estão ali na assistência técnica, eles entendam também sobre nutrição e não deixar isso apenas para a fábrica, não deixar isso para o nutricionista. É importante a gente saiba porque isso impacta diretamente aí nos nossos custos, né, cara? Então é fundamental. Exato. E antes da gente começar, antes da gente apresentar o nosso convidado especial deste dia, desse episódio, né, Léo, sobre esse tema tão importante, só para o pessoal que está nos acompanhando aí, qual que é aquela mensagem básica que nós deixamos no início do nosso episódio? Bem lembrado, Vitor. Não vamos deixar de seguir aí o Granja 360, tá? Siga a gente no Instagram, @granja.360 e a partir de lá vai ter o direcionamento, né, Vitor, aí para todas as redes sociais. Então siga a gente no Spotify, siga a gente no YouTube ali, compartilhe o canal com seus colegas de trabalho, seus amigos aí, aquele produtor que você sabe que vai ter interesse pelo tema. Então, Granja 360, não deixe de nos acompanhar aí. E para falar desse tema, não poderíamos deixar de convidar ele, né? Então assim, ó, técnico em agropecuária, graduado em agronomia, especialista em suinocultura, filho de produtor rural e produtor rural, tá? Com 30 anos de experiência na área de suinocultura, nutrição animal. Atualmente ele é responsável comercial e técnico nas regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás, em uma das mais renomadas empresas de nutrição aí do nosso segmento. Convido ele aqui, Alcione Mior. Muito obrigado, Mior. Seja bem-vindo aí ao nosso episódio, tá? Mais uma vez aqui, publicamente, obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco e bater esse papo aí bacana com o pessoal sobre esse tema. Seja bem-vindo. Vitor, Léo, obrigado pelo convite aí para a gente estar nesse bate-papo aqui com vocês com a Granja 360. Estamos aí para conversar um pouquinho, trocar umas experiências, passar um pouco da nossa vivência e vamos conversando aí. Obrigado mesmo pelo convite. Show de bola, Mior. A gente que agradece aí pela sua participação, tá, cara? E pra gente já dar seguimento aqui no nosso bate-papo, Mior, eu queria ouvir de você. O que te motiva a continuar todos os dias no seu segmento, a levantar da cama e fazer o seu trabalho? O que te motiva, Mior? E aí depois eu queria que você complementasse também. Como que você conheceu a suinocultura e nos falar, o Vitor já apresentou um pouco do seu currículo, mas falar um pouco da sua carreira profissional. Por favor. Olha, assim, o que motiva a gente a fazer é gostar. É ter um objetivo e principalmente que esse objetivo ele esteja alinhado em trazer uma oportunidade, trazer um retorno para o nosso produtor, para o nosso cliente, um compromisso daquilo que você gostaria de ter, daquilo que você aprendeu, você poder transmitir. Acho que isso é a motivação do dia a dia, junto com o retorno econômico, com o crescimento na carreira, o reconhecimento do cliente. Isso é que faz a gente levantar de manhã e ter a motivação e, principalmente, não ter a hora para parar sem estar com o compromisso cumprido por integral, né? Então, isso que muda. A segunda parte é, assim, me lembro desde criança cuidando parto de matrizes, né? Meu pai foi um dos primeiros integrados de uma cooperativa em Santa Catarina
que na época se chamava Arco-Íris, hoje é Coopera 1. Produzíamos suínos para o Grupo Aurora. Sim. Tá? Então, desde ali, não sei a idade, 4, 5 anos a gente começou. No colégio agrícola, como foi falado, eu fui monitor da área de suinocultura, e aí depois fui fazer agronomia e por destino ou por estar ligado a isso, eu participei de um processo seletivo numa empresa na época que era a Purina, e entrei no ramo de nutrição, e agora completando 30 anos nesse trabalho, nesse aprendizado, e principalmente numa cadeia grande de amigos e colegas da suinocultura que a gente tem, né? Basicamente seria esse o meu envolvimento e a satisfação de estar trabalhando com nutrição, estar trabalhando com suinocultura. Excelente, Mior. Show de bola mesmo. Bacana, Mior. Então, para nós começarmos sobre esse tema, né, alimentando o futuro, como que a nutrição avançada define o sucesso na indústria, a gente sabe aí, né, que a suinocultura ela se divide em 3 grandes áreas, né, Mior? A gente tem os pilares ali da genética, sanidade e nutrição. E a gente tem uma representatividade bacana até da nutrição, que hoje cerca de 60% a 70% do nosso custo de produção vem daí. Queria entender um pouquinho como que você define, né, a importância da nutrição na suinocultura moderna e como que ela impacta a sustentabilidade aí deste negócio. Olha, como ela impacta a sustentabilidade, nós podemos tomar como base o que a gente passou na suinocultura há 2 anos atrás, onde nós tínhamos um custo de matérias-primas extremamente alto, onde não tinha a devida valorização do quilo de suíno. Acho que todos nós trabalhamos nessa época, a gente já sentiu. E o custo nessa época representava aí 75%, 80% do custo de produção, né? Exato. Então não tinha como não ser mais relevante que isso, né? E quanto a sustentabilidade dela, é justamente pela importância dela, 70% do custo da produção, onde qualquer detalhe representa bastante dentro do teu retorno, tirando de uma situação de prejuízo ou para lucro ou para retorno rapidamente, né? Bacana, bacana. E como que você enxerga, assim, desde quando você começou ali, há algum tempo atrás, e até hoje? Como que você vê essa mudança e essa evolução da nutrição dentro da suinocultura? Vamos dizer, a genética foi evoluindo, foi buscando, e com ela trazendo a importância da nutrição. E nesse sentido, cada vez a nutrição ela é mais desafiada. Antes nós tínhamos uma matriz que produzia 8, 9 leitões, desmamava 9 leitões, era tranquilo para alimentar e fazer. Hoje nós temos uma matriz desmamando 14, 15 leitões, e nós temos que gerar recursos dentro da nutrição para atender a demanda, para atender o crescimento de todos isso. Então eu vejo cada vez mais desafiadora, né? E não deixando de lado, obviamente, a parte sanitária, né? Porque quando eu comecei com suinocultura, para vocês terem uma ideia, não tinha circovírus, não tinha influenza, não tinha, né? Então era bem diferente. Então esse desafio do dia a dia, eu acho que é a grande mudança que teve, né? Tudo é muito limitado, tudo é muito preciso, e claro que a gente tem recursos para isso, mas essa evolução cada vez mais nos desafia. Como técnicos também, né? Cada vez mais a gente precisa estar mais se aperfeiçoando, trazendo novas informações, e é isso que nos motiva e faz acontecer. Cara, que legal isso que você passou. Mior, eu queria fugir um pouquinho. Cara, como que era o mundo da suinocultura sem influenza, cara? Me chamou a atenção, porque realmente, cara, a influenza ela tem incomodado muito hoje, né, cara? E como que era viver? Eu não vivi essa época sem influenza, cara. Que era mais fácil a suinocultura nessa época? Léo, era assim, na época, se você tivesse mortalidade de creche... vamos dizer, antes da circovirose, se eu tivesse mortalidade de creche de 0,5%, vinha até o diretor para ver o que estava acontecendo. Sim.
entrou a influenza, o desafio aumentou mais ainda, sabe? Uhum. Então, essas duas doenças virais aí, elas mudaram muito o conceito e nos desafiaram muito, sabe? A Entendi. questão respiratória, a facilidade, a baixa de imunidade que traz os animais, proporcionando outras enfermidades, isso nós não tínhamos. Que hoje você sabe que você tem que prevenir um problema porque eles estão com influenza, né? Sim. Que resposta vacinal você tem hoje se você vacina um lote desafiado de influenza? Entendi. Quantos questionamentos desses nós tínhamos? E na época a gente não tinha, né? Uhum. E eu acho que, assim, né, Mior, quando a gente trata de uma suinocultura com mais desafios hoje, a nutrição, voltando agora para o tema, né, a nutrição ela se torna cada vez mais importante, né, que a gente consegue, como ela representa um número muito grande em cima da suinocultura, a gente precisa que a nutrição ela alcança esses objetivos que a gente tem. E também, se me permite, outra Claro. questão, nós tivemos nos últimos anos uma concentração muito grande da suinocultura. Sim. Era difícil nós Exato. ter uma granja de terminação de 1.000 animais. Uhum. Eram granjas menores, era mão de obra familiar. Hoje eu tenho terminações que eu atendo que são de 19.000 animais numa unidade só. Então, esse desafio também não dá para deixar de lado. Toda vez que você concentra, os desafios aumentam. Sim. Exato, e precisou, né, Mior, aumentar esse volume até mesmo para a diluição do custo da produção, né? Certeza. Sim. A gente precisa trabalhar com a cadeia cheia, né, cara, para pagar as contas. E falando assim sobre isso, Mior, a gente sabe que tem esses desafios e a gente precisa implementar aí na nutrição medidas para conseguir solucionar esses problemas. Pensando assim nos aditivos prebióticos, hoje se ouve muito falar sobre isso, né, probióticos aí principalmente, esses componentes, eles realmente ajudam a digestibilidade e eficiência alimentar dos animais e como que esses aditivos nutricionais eles estão redefinindo também, queria que você falasse um pouquinho sobre a saúde intestinal desses leitões aí, do que a gente vê no dia a dia. Olha, eu gostaria de colocar mais um ponto dentro dessa discussão, tá? Que foi um grande ganho que a gente teve na suinocultura, que são o uso das enzimas, né? Sim. Então, você tem uma melhora da eficiência alimentar por elas muito, muito grande. Por exemplo, hoje você melhora uma condição intestinal usando fitase, porque diminui o fitato, que é um componente que agride muito o intestino, promovendo uma saúde intestinal. Quanto aos pré-bióticos e probióticos, eles são recursos que trazem uma segurança muito, muito grande, tá? Mas eles necessitam, assim, no meu ponto de vista, eles necessitam um tempo para ser trabalhado, organizada a granja para poder utilizar. Sim. Por que eles são muito queimados? E tem muita discussão de não funcionamento ou de uma ação muito, muito baixa. Porque muitas vezes a gente exige de uma resposta de um dia para o outro sem se preocupar qual programa de vacinação que eu tenho, como que eu estou tratando as minhas matrizes. Preciso de outros embasamentos, outros pontos fundamentais para que eles tenham a resposta, tá? Então, você pega hoje, você tem condições de enzimas, por exemplo, que vão te degradar, que vão quebrar as partículas de fibra, sendo um pré-biótico excelente. Sim. Tá? Você pega a questão de probióticos, quantas vezes que a gente tem a oportunidade de ver os probióticos em maternidade, que o produtor vem utilizando antibióticos logo depois do nascimento e o desafio cada vez aumenta mais. Você faz um bom programa de probióticos logo após aí as primeiras mamadas e você percebe claramente um retorno melhor, uma condição sanitária melhor. E isso você ganha na condição do animal, não no tratamento que você faz. Isso aí vai para a vida toda dele, né? Sim. Então a resposta é diferente. Com certeza. E você comentou sobre essa utilização dos probióticos, prebióticos e falando sobre antimicrobiano. Talvez um assunto polêmico um pouco, né, Mior? Mas como que você enxerga essa relação
entre a nutrição de precisão e a redução dos antimicrobianos aí? Eu separaria um pouco, porque primeiro ponto, a questão dos antimicrobianos, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve considerar é o mercado. O mercado é soberano nisso, né? Sim. Se você tem uma pretensão de exportar para um país ou que é proibido, não tem como você estar utilizando, tá? Certo. Então, a questão do mercado, ele é muito soberano. Outra questão, hoje, a redução de antimicrobiano, ele é uma exigência mesmo do mercado interno, tá? Então, a gente vê polêmicas, por exemplo, de frangos, vê polêmicas de suíno e tudo, Sim. né? Então, a questão dos microbianos é uma exigência de mercado. E esses pré-bióticos, probióticos, enzimas, eles vêm para agregar bastante nessa condição. E convém lembrar também que se você pensar em estar trabalhando com probióticos principalmente e estar trabalhando com doses elevadas de antibióticos, você está afetando a ação do próprio probiótico, né? Sim. Então, você está trabalhando contra. Entendi. Exato. Mior, para nós entrar num tema bem bacana aqui sobre sustentabilidade e nutrição, nós comentamos anteriormente hoje que cerca de 60% a 70% do custo de produção está relacionado à nutrição, né? Tô pensando nisso e quebrando aí isso em valores, nós buscamos os custos ali de cada ingrediente de dentro de uma formulação, tá? Então, ouve-se falar muito da utilização de subprodutos para a gente otimizar, né? E também viabilizar financeiramente ali a atividade. Assim, até seria interessante colocar cada região tem o seu subproduto para ser utilizado. Então, assim, na sua opinião, como que você vê e como que nós podemos balancear essa demanda, né, de eficiência econômica com essas práticas sustentáveis aí dentro da nutrição suína? Se me permite, vamos trocar um pouquinho o termo de subproduto para produtos alternativos, tá? E isso, para mim, é muito regionalizado, tá? E principalmente no que a gente comentou, numa suinocultura intensiva, nós temos volumes desses produtos alternativos ou subprodutos para utilizar, nós temos fábrica para estar utilizando isso. Dá um exemplo. Hoje não se fala no Rio Grande do Sul sem utilizar farelo de arroz para suínos. Por quê? Porque é um produto regional, tem lá uma produção considerável, você consegue trabalhar. A logística para trazer um produto desses para cá inviabiliza totalmente o custo, tá? Sim. E assim, nessa linha, eu coloco que nós temos um dos produtos alternativos que só basta determinar o momento que você vai começar, mas que nós vamos ter que usar é o DDGS, né? O DDG, DDGS, porque cada vez mais a produção está aí, consumindo o milho, e é uma oportunidade ímpar para a gente estar dentro dos custos, formulando e trazendo resultado para a nossa suinocultura, né? Ô Mior, só para o pessoal talvez que não entende o termo ou que está acompanhando a gente aqui agora, o que seria essa questão do DDGS? O DDGS, ele é a parte sólida, vamos dizer, que sobra da produção do etanol de milho. Para vocês terem uma noção, 1 tonelada de milho, ela vai produzir em torno de 400, 420 litros de álcool e em torno, dependendo do processo de produção, de 360 a 400, 430 quilos de DDGS ou DDG, conforme a indústria produz. Então, é uma produção muito, muito grande, né? E a estimativa nossa é para 2026, não me falha a memória, 30 milhões de toneladas, né? Então, é muita coisa, né? Bacana. E você atende a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e vai até o Goiás, né? Como que você vê essas regiões trabalhando em cima desses produtos alternativos? Cada região, como você comentou, tem a sua demanda específica ali, mas
dentro de uma parte técnica, como que você tem orientado os seus clientes? Como que você tem orientado a eles buscar novas oportunidades em cima desses produtos alternativos? Vitor, primeiro ponto é passar uma posição para o cliente a que momento que a que cotação esse produto torna-se viável para eles, tá? Vou citar um exemplo bem simples aqui. Quando você pega, o pessoal acredita que o DDGS, voltando no assunto dele, por ter 32 ou 42 de proteína, ele é um substituto do farelo de soja. Não, se você pegar, dando o exemplo de um 30%, cada 100 quilos de farelo de DGS que você põe, você desloca 25 quilos de soja e 75 de milho. Então, esse custo, a gente faz a formulação, repassa para o cliente, para as pessoas que interessam na informação, dizendo, ó, esse produto, nessa condição de milho, soja, ou você pode chegar ao preço de X. Tá? Então, essa avaliação econômica, ela passa a ser responsável. Citar um exemplo bem claro do Rio Grande do Sul, o que a gente comenta hoje. Se o farelo de arroz custar acima de 82% do custo do milho, não vale a pena usar farelo de arroz. Tá? Então, é nesse sentido. Tá? Fazer a análise, ter a responsabilidade e trazer aquilo como uma vantagem, porque quantas vezes a gente ouviu questões que eu usei e não vi, usou certo, como que usou, comprou no preço certo, não é porque é um subproduto que ele vai trazer esse benefício, né? Exato, e até voltando um pouco para o assunto do custo de produção, e indo um pouco mais lá na ponta, na cadeia mesmo, da porteira para dentro, como que você, como produtor rural e até mesmo passando o seu conhecimento, são 30 anos de experiência pro produtor, como que você orienta o suinocultor, o funcionário da granja, quais são os principais pontos que ele precisa observar para poder auxiliar na redução de custo dessa ração, seja um desperdício, seja uma regulagem de coxo na hora correta, ou até mesmo está fazendo na hora errada, dentro de cada fase ali. Então, se você puder, Mior, dar um breve relato de como que a gente pode auxiliar lá da porteira para dentro. A ração já está pronta, a formulação é aquela, como que lá dentro da granja eu consigo ainda, através dos manejos, ainda assim reduzir um pouco do custo, melhorando ali em índice de GPD, conversão e tudo mais. Como que você passaria isso hoje para dentro das granjas? Vitor, você colocou muito bem a questão principalmente a questão de desperdício, né? Essa aí é um ponto muito, muito importante e batido. E quantas experiências a gente tem de visitas, de trabalho que a gente vê. Ração que vai para a vala ou que vai para o final da baia não é ração que se transforma em carne. Então, isso é fato. Outra questão, a quantidade de ração que eu estou colocando é a quantidade que o suíno necessita? Tá? Uma questão que me incomoda bastante. Quantas vezes a gente vai nas nossas baias UTI e a gente vê um desperdício de ração que é extremamente grande. Outro ponto extremamente importante, como é que está meu controle de ratos? Quanto que ele consome e quanto que ele estraga, tá? E não esquecer que a gente está falando em nutrição. A água também é nutrição. Que qualidade de água eu tenho? Perfeito. Que condição de pH de água eu tenho? Temperatura da água, né? Temperatura da água, tá? Qual que é a circulação dela, tá? Como é que esses pontos aí eles são primordiais e assim, se eu tenho uma condição de estresse de calor, uma condição de estresse de frio, não esquecer que o suíno está perdendo energia para fazer essa manutenção dele, né? Então isso eu preciso pensar, tá? A questão muito importante de medicamentos. Quando a gente calcula uma dose, quando a gente coloca para fazer um choque, aquela ração está chegando naquele período, muitas vezes a gente se descuida, a gente pega, faz a formulação,
passa junto com a pessoa responsável, passa, ó, essa ração precisa consumir em 10 dias. Ela foi consumida em 10 dias? Sim. E ela foi consumida mesmo ou ela foi desperdiçada? Isso Então, aí. esses pontos são muito importantes e é aquilo que o produtor, o tratador pode fazer no dia a dia. E o suíno também, no meu ponto de vista, ele é muito dos horários, tá? Seguir uma rotina, tá? De tratos, principalmente os que não são à vontade. Tem necessidade daquilo que foi comentado, temperatura de água. Durante a tarde eu faço um flush na tubulação, você tem o problema de aquecimento, essas questões assim são primordiais. Interessante, Mior. Só perguntando, você comentou sobre essa questão. A gente vive em uma região aqui, a gente trabalha com suinocultura em uma região que oscila muito de temperatura, né? Igual a gente está passando um momento muito quente hoje E qual aqui. a região não tem isso hoje, né? Que é Exatamente. preocupante. Isso é preocupante. E existem tecnologias na nutrição, Mior, que a gente consegue trabalhar um momento mais frio, ali a gente consegue utilizar tecnologias para melhorar o desempenho desses animais, ou um momento mais quente. Você pode citar um pouquinho dessas tecnologias? O que a gente tem visto aí? O que a gente reduz o consumo, vamos dizer, estresse calórico, reduz o consumo. Você pode compensar um pouco, concentrando um pouco mais os nutrientes, Sim. tá? Mas o que se consegue fazer nessas condições estressantes é muito pouco em nutrição para a resposta comparado com a ambiência em si que você pode fazer, né? E ter, com toda certeza, é muito mais econômico e constante o resultado numa aplicação do manejo, da condição da granja, do que mesmo aquele investimento naquele momento. E pensando numa integração, hoje quando você faz um investimento desse, você está fazendo para toda a integração. Todos os produtores têm essa necessidade, ela não vai se tornar um ônus ao invés de um bônus, né? Então isso é bastante importante de estar se avaliando no dia a dia. Legal. Bacana, Mior. E assim, eu queria ouvir um pouquinho de você falando em ciência, pesquisa, inovação. Como que você vê essa questão da ciência nutricional e como que você até prevê quais serão os avanços que nós teremos nessas áreas para os próximos anos e como isso pode impactar, né, na suinocultura? Vitor, eu te digo o seguinte, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar hoje em conversão, em resultado, em GPD, com questões de manejo, questões de trabalho. Obviamente, nós temos muitas pesquisas hoje trabalhando em novas enzimas, trabalhando em novos probióticos, em novos aditivos, mas ela é muito mais voltada na questão de qualidade de vida do animal, de sanidade. Da questão de nutrição, eu acho que ela já está bastante definida. Você concentra um pouco mais ou baixa. A relação de aminoácidos nós temos muito, muito claro, tá? E o benefício hoje, na condição que a gente tem de suíno, fazendo conversões reais até de 1,70. O limite da nutrição fazer uma evolução, eu vejo pouco. Obviamente, a questão de, que nem eu comentei, a questão de enzimas, a questão de você ter gorduras com ácidos graxos um pouquinho diferente, em momentos diferentes da produção, mas eu ficaria mais nesse sentido aí. Bacana, bacana. Excelente, cara. E assim, Mior, cara, eu acho que a gente teria assunto para conversar aí bastante tempo ainda, né, cara? Mas a gente vai chegando também ao final, né, cara? E assim, só queria, Mior, pedir licença para você para mais uma vez pedir pro público aí que siga a gente, né, Vitor, aí nas redes sociais. Siga a gente no Granja360, @granja.360 no Instagram, e a partir de lá vai ter o direcionamento para as outras redes sociais, né, cara? Isso, Leonardo. E assim, aproveitando, foi uma baita de uma aula sobre nutrição que nós tivemos aqui. Então, equipe técnica, pessoal que está a campo, próprio estudante, seja de veterinária, zootecnia, agronomia, que se interessa pela área de suinocultura, é um baita de um conteúdo aí, né? Então, assim, o que a gente pede? Compartilha com o seu colega, com o seu amigo de profissão, para que esse conteúdo chegue aí a mais pessoas, né? Com certeza, cara. E, Mior,
Pra gente continuar mais um pouquinho aqui, porque tá bacana o bate-papo, cara, eu queria que você deixasse um conselho seu aí para as pessoas que estão na atividade, tanto na área de nutrição, pessoal que tá a campo, pessoas que trabalham aí, que atuam com a suinocultura. Se puder deixar um conselho aí, por favor. Eu acho que o que falta bastante para nós no dia a dia, tá? Na grande maioria, é controles, tá? É você saber realmente o quanto que está consumindo, que idade que está o suíno, como que está a resposta dele. Quem não mede, não sabe para onde vai. Sim. Tá? Então, essa questão de você ter as informações do dia a dia em mãos, ela faz a diferença. E nós sabemos disso, né? Quando a gente está em produtores, quando a gente está em integração, que esses números tão claros, a gente já sabe a resposta que essa suinocultura tem. Tá? Sim. Então, mesmo na integração, o produtor no dia a dia, no trabalho dele, controles é fundamental. Eu acho que esse aí é o diferencial hoje perante aquilo que ele recebe, que já recebe uma ração balanceada, já recebe um apoio técnico, genética, então nem se fala, questão de sanidade, tal técnico aí para atender. Então, e o que depende dele mesmo é aquilo que a gente falou aqui, é água, é alimentação, é controles, é medicar no momento certo, é tratar no momento certo. Perfeito, Mior. Eu acho que essa frase tu finalizou com chave de ouro. Eu gosto muito dela. Quem não mede, não gerencia. Eu acho fundamental esse ponto, porque assim, a suinocultura hoje, ela virou uma... A gente até comentou num dos episódios atrás, a suinocultura, ela virou uma suinocultura industrial. Isso aí. A gente está brigando por números 2 casas depois da vírgula, né? Então, realmente, quem não mede, não gerencia. Não gerencia. Então, nós finalizamos com essa frase aí. Excelente. Gostaria mais uma vez, Mior, de agradecer a tua disponibilidade, agradecer o teu tempo de estar aqui conosco, de dar essa aula aí para o pessoal que nos acompanha, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Mior. Obrigado pela participação, cara. Que aula. Muito bom mesmo. Léo, Vitor, obrigado pelo convite. Temos sempre à disposição aí no nosso dia a dia, tá bom? Obrigado Valeu. a vocês. Excelente. Finalizamos então, pessoal, mais um episódio Granja 360 e nós nos encontramos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.